Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Pode sentar-se. Irmãos, ontem nós tivemos aqui as 12 horas de oração. Quem não veio, perdeu. É um tempo que Deus permitiu nós estarmos em oração. E nós sabemos que para tudo isso, para cada ação, haverá uma reação. Amém? Nós estamos vivendo um momento de mundo, de geração, tão conturbado, né? Tão confuso, tão isso, tão aquilo, né? A gente fica olhando as pessoas tão impacientes, tão... E a gente sabe que tudo que as pessoas fazem, tudo que elas tomam como atitude, o cérebro, a mente, ela produz a vontade, as ações. E nós vamos falar hoje sobre a mente, que é um tema que você deve dar atenção máxima sobre isso. E nós vamos falar sobre exatamente a questão da renovação da mente. Nós sabemos que a nossa vida ela está baseada em 3 ações da mente, né? Como é isso? Guarda essa dica. Quando você está em público, vigie com as tuas palavras. Isso a gente aprende com pessoas, né? A gente aprende com os ambientes, a gente aprende com a vida. Então, quanto ao público, vigie com as palavras. Quanto à família, vigie o teu gênio. E quando você está sozinho, vigie os teus pensamentos. Então, são 3 coisas que nos definem no nosso particular, na nossa família e na sociedade que nós vivemos. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas eu estava lendo algo sobre looping. Looping são situações, como eu posso dizer assim para você entender melhor? É um ciclo de situações repetitivas. O looping é isso. É um ciclo repetitivo que está ligado a costumes, emoções e comportamentos. Se você ir para o campo psicológico, no contexto psicológico, o loop se refere a pensamento circular, ciclo de negatividade e repetições padrões. E nós vamos falar sobre isso hoje, né? Mas primeiramente vamos no texto da palavra, que é muito importante nós lermos e falarmos. Abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo de número 23. Efésios 4, 23. Põe em Colossenses 3, 1. Não. Volta lá mesmo, Efésios 4, 23. Efésios 4, 23. Diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Agora, Provérbios, capítulo 23, versículo de número 7. Portanto, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite de estarmos, ó Deus, reunidos na tua casa
e que o teu nome seja glorificado. Que a tua graça nos alcance, Senhor, e que o teu nome, ó Deus, Pai, venha estar na vida das pessoas, que elas possam, os que a cercam, possam reconhecer Jesus na vida delas. Usa a minha vida, Senhor, nesse momento, que o teu nome seja glorificado e que nós saiamos daqui, Senhor, com esse aprendizado, que a nossa mente seja renovada e que nosso espírito seja tratado. Assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Tem um texto na Bíblia que eu gosto assim, que fala assim: tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, em algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Acho que está em Filipenses, alguma coisa. É isso aí. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, então está falando de verdades. Tudo que é respeitável, está falando de conduta. Tudo que é justo, está falando de caráter. Tudo que é puro, está falando de um coração tratado. Tudo que é amável, está falando de quê? De entender o próximo. Tudo que é de boa fama, ou seja, não está no meio de situações que dá uma má fama. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então isso é algo que luta contra nós para não estarmos vivendo essa palavra de Filipenses 4:8. Então nós vamos falar sobre quais são os tipos de pensamentos. Quais são, eu escolhi aqui 3, né? Mas você precisa entender que se a sua mente não estiver ocupando aquilo que Deus escolheu para você ocupar, alguma coisa vai ocupar, né? Então, assim, eu não tenho um perfil de ser, a pessoa fala, eu não tenho um perfil de ser um empreendedor, mas tem alguém que tem, e esse empreendedor vira patrão e você é funcionário dele. Eu não tenho o perfil de andar de carro, mas alguém pensou, vou criar um transporte para você andar com ele e você pagar para ele. Então, tudo que Deus escolheu para você ser e ter, quando você não é e não tem, alguém vai estar no seu lugar e vai tirar de você aquilo que Deus te deu por direito. Então nós costumamos sempre ouvir, e já diziam os antigos, que a mente vazia é o quê? Oficina do inimigo, do diabo. Então vamos entender cientificamente o que são situações que entram na mente das pessoas. Muitas das vezes, nós estamos vivendo um ano das boas novas. E você precisa entender, né, que tipo de conduta a sua mente ela adotou. Você precisa saber contra quem você deve lutar e combater. Se você não souber disso, você fica aí, criam essas síndrome disso, não sei o que, burnout, não sei o que, pensamento acelerado, estafa, e não sei o que. Por quê? Porque quando você não sabe o contra o que lutar e combater, você se torna o que? Refém disso. Então, como eu disse aqui, o looping, ele é situações aonde são ciclos na tua vida que são repetitivos, está ligado, pensamentos, comportamentos e emoções. Então vamos falar o pensamento circular. O que é o pensamento circular? Quando uma pessoa fica presa em um ciclo de pensamento negativo ou obsessivo, repetindo-os constantemente. Então, como é isso? Lembra que algumas vezes nós falamos aqui, Satanás, o inimigo, sabe o potencial que você tem. Então, como ele vê a promessa que Deus está estabelecendo na tua vida, como é que ele vê isso? Se ele não é onisciente, onipresente, onipotente.
é por aquilo que o mundo espiritual se move. Então ele entende que há modus operantes de pessoas que se agem dessa maneira, vivem dessa condição, serão grandes pessoas em algumas áreas destacadas. Então, o pensamento circular. O que é repetir? Então você foi lá, não tratou, não deu ouvido a um conselho, você andou com situações que não deveria ter andado, se relacionou com pessoas que não deveria se relacionar, marcou você lá no passado, criou você uma trava, criou você um bloqueio emocional, um bloqueio espiritual, e esse bloqueio desenvolve em você pensamentos negativos, como esse: rejeição, eu não posso, eu não consigo, pensamentos obsessivos, né? Famoso, não leva o desaforo para casa. Parece que quanto, né, mais pavio curto você, parece que só um monte de situações te cercam para você perder a sua razão. São situações que se tornam obsessivas, compulsivas e constantes na sua vida. Esse é o pensamento circular. O comportamento vicioso é quando alguém repete comportamentos autodestrutíveis, ou autodestrutivos ou prejudiciais, como, exemplo, dependência química, comportamento agressivo, autopunição, né? Maledicência. O que é maledicência? Fofoca. Então tem pessoas que têm necessidade de saber de tudo ao tempo todo. A rádio peão quer saber, fulano, procura o irmão tal, que ele vai saber de tudo que está na família dele, tudo que acontece nas igrejas, e não sei o que, o famoso, ele tem na mente dele o site Fuxico, ele tem na mente dele o Orkut, ele sabe de tudo, ele interliga um fofoqueiro no outro. Isso é um comportamento vicioso, que a pessoa não percebe. Por quê? Porque ela tem algo na mente dela, algo dentro dela, uma lacuna, uma ferida, um buraco que o Espírito Santo ainda não entrou, não preencheu. Então ele fica sabendo, a síndrome do Léo Dias, o fofoqueiro, ele sabe de tudo, e parece que interliga um no outro e fica ligando, aí vem os 3 demônios, está sabendo, te falaram, me contaram, e aquela coisa, e fica aquela coisa viciosa, e aquilo vai te fazendo mal, não te faz bem. Então aquela coisa de você, toda semana, tem um determinado costume dentro de casa, um determinado costume quando levanta, e aquilo vai te destruindo, vai te arrebentando. É como uma pessoa, né? Vamos falar de dependência química? Tabaco, o tabagismo. Então, a pessoa, ela não sente vontade de fumar, até tomar um gole de café. A pessoa não sente vontade de nada. Então, ele não passa 10 minutos, 15 minutos orando. Mas ele pega o celular e, se bobear, ele pega a extensão do carregador e põe. Na hora que acaba o carregador, ele vai no banheiro, bebe uma água, come algum lanche para dar tempo de 30%. Ele fica, é um comportamento prejudicial. É uma dependência que ele tem, então ele precisa saber como estão as coisas. Então esse é um comportamento, primeiro, pensamento circular, segundo, comportamento vicioso, terceiro, ciclo de vitimização, é quando uma pessoa se sente constantemente vitimizada, ou perseguida, repetindo padrões de pensamentos e comportamentos que a mantêm sempre nesse estado. Então ela não consegue se relacionar em nenhum ambiente.
Não, pode ir à melhor igreja do mundo, pode ir na melhor célula, pode ir na melhor empresa, o melhor psicólogo. Ele não consegue, porque tem nele. Ele foi marcado possivelmente por um narcisismo, ele foi marcado possivelmente por alguém da sua família que viu o pai, a mãe o maltratando. Ele não consegue desenvolver dentro de um ministério, dentro de uma igreja, porque ele viu fulano, ciclano, beltrano, errou, pecou, seja lá o que for, e aquilo te travou. Aí eu não confio em homens, não sei, homem é homem, e Deus é Deus, né? Então, você vê, nossa, eu tô com 53 anos de idade, desde os 20 anos eu prego a palavra de Deus, e com 24 anos de idade eu dirigi a primeira igreja. Eu estou há 26 anos dirigindo igreja, pregando, cuidando de pastor, falando com pessoas, falando com gente espalhada do mundo inteiro, e está lá, decepções, nossa, o que eu mais tive. Então todo mundo fala assim, eu olhei para o homem e caí. E quantas pessoas nós confiamos? Quantas pessoas a gente deu voto de confiança? Quantas pessoas a gente investiu, traiu, pecou, virou as costas, foi desleal? O problema é delas, não é meu. Agora, isso vai fazer com que eu fique uma pessoa com pensamento secular, com comportamento vicioso, marcando X, isso aqui é modo... Não, nós precisamos entender que o que acontece na sua família, no teu trabalho, no seu relacionamento, são repetitivos acontecimentos, então alguma coisa de território precisa ser acertado, e hoje o Espírito de Deus está dizendo, eu vou entrar no teu território, eu vou trazer a bênção das boas novas. Quem crê nisso em nome de Jesus Cristo? Amém? Então, só dando assim um parecer psicológico. Então, vamos falar. O que então eu preciso entender? Primeiro, quando eu estou em público, guardar as minhas palavras, como eu já disse. Quando eu estou na família, aprender a vigiar o meu gênio. Quando eu estou sozinho, vigiar com os meus pensamentos. Aí eu estou no lugar, a pessoa fala, eu estou no lugar e ninguém está me vendo, mas tem alguém que os seus olhos vê todas as coisas, que esquadrinha o nosso pensamento e o coração, e ele está dizendo, nós devemos vigiar com todos os nossos pensamentos, amém? Então, quais são os tipos de pensamentos? Todo servo de Cristo, ele é exortado a não entristecer o Espírito Santo, e cultivar uma vida cheia do Espírito Santo, e consequentemente, manifestar o fruto do Espírito, e não havendo lugar para as obras da carne. A luta interior, para que se conserve a mente de Cristo, você precisa ter alguns entendimentos. Em outras palavras, nós temos uma luta constante de sermos leais e fiéis a Deus. Se nenhum de nós conseguimos, se qualquer um de nós, melhor dizendo, não somos leais e fiéis a Deus, nós não conseguimos ser leais e fiel a ninguém. Você precisa entender isso. Se você não consegue ser leal, fiel àquele que te deu a vida, que abre a porta, que te dá saúde, que tem os seus dias contados na palma das suas mãos, que sabe o que você pensa, o que você deita, você não consegue ser leal, fiel com quem sabe que o passo que você vai dar amanhã, o que você pensa daqui a 5 minutos, o que você está pensando agora no que eu estou falando. Se você não consegue ser fiel e leal àquele que esquadrinha o coração e pensamento, você vai conseguir ser leal e fiel a quem? Então, ele está dizendo, nós não podemos, e o tempo todo somos exortados a não entristecermos o Espírito Santo de Deus. E o que é que então na mente faz nós entristecermos o Espírito Santo, a presença de Deus? Primeiro, quando eu tenho um pensamento impuro. Olha o que diz lá em Mateus, capítulo 6, versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Luminoso.
Todos nós sofremos experiências dolorosas de rejeições, traições, planos não realizados, decepções, abusos variados, pecados conscientes e não conscientes, consequências de pecados, de escolhas que nós tivemos. Quem deseja uma verdadeira transformação precisa blindar a sua mente com a palavra de Deus. Eu conheci um pastor, ele é de BH, ele é da Lagoinha de BH. O nome dele é Kleber, famoso pastor Klebinho. Ele foi dono de 4 prostíbulos. Nas mãos dele tinha mais de 100 mulheres. A mente dele produzia cenas de filmes pornográficos. Ele dirigia pessoas. O cara era um maligno. A mente dele... Estou falando que ele contou para nós numa conferência sobre a mente de Cristo. Ele disse que ele andava na rua, podia ser a pessoa da alta, da média ou da baixa sociedade. Ele batia os olhos e um espírito falava a ele: pode investir nessa mulher, pode investir nesse homem, porque vai se tornar um ator de filme pornográfico. Ele, em 5 minutos, conversava com as pessoas e essas pessoas se convertiam a esse tipo de promiscuidade. E ele fala que quando ele teve o encontro com Deus, a maior guerra da vida dele é na mente, porque ele ainda tem visões abertas sobre pessoas. Ele bate o olho, ele chega no lugar, ele chega numa igreja, ele conversa, Deus mostra para ele, é uma coisa impressionante. E ele falou assim: Danielzinho, a única coisa que o ser humano precisa entender é aquilo que diz a palavra de Efésios 6, o capacete da salvação. Se vence pecado, se vence a promiscuidade, se vence tudo, quando a sua mente tem a palavra de Deus. E eu declaro sobre a tua vida: combata os pensamentos impuros, lendo grandes porções da palavra de Deus, memorize a palavra de Deus, e além de memorizar, pratique a palavra de Deus, aleluia, e o teu comportamento vai mudar, a tua estrutura vai melhorar, porque aleluias, aonde abundou o pecado, superabundará a graça do Todo-Poderoso na tua vida. Posso ouvir amém? Diga amém. Amém? Eu estou para trazer ele aqui, para fazer uma noite de conferência assim. E ele é assim, irmãos, na hora que ele fala, Deus dá o nome da entidade, ele fala em nome de Jesus, se manifesta. E, irmão, é um negócio assim, um pandemônio, mas é noites de grandes libertações. E ele fala: eu casei e o tempo todo a minha mente é bombardeada. Eu leio a Bíblia, e aí ele colocou na casa dele, ele colocou caixinhas de som, e no quarto, na casa, no banheiro, na cozinha, na garagem, no subsolo, no sótão, aonde tem um cômodo da casa, ele coloca a Bíblia falada ou a Bíblia cantada. Então ele preenche os espaços com a palavra de Deus. Você tem que preencher a tua mente com a palavra de Deus, aleluia. Na área que você hoje é mais atacado, amanhã Deus vai te dar as maiores vitórias na tua vida, em nome de Jesus Cristo, aleluia. O diabo, ele vê, você pode ter o dom que você quiser, você pode ter a capacitação que você tem, você pode ter as habilidades que você quiser ter, mas se tem lá, diz assim, que toda casa tem um quartinho da bagunça, não tem? Toda casa tem um lugarzinho lá onde fica guardado
dos bagulhos. Para o diabo é assim, você pode ter a casa toda adornada, mas se na sua vida tiver um quartinho lá da bagunça, tá tudo certo para ele. Eu contei isso aqui alguns meses atrás, já algumas vezes. Eu era diácono de uma igreja e a pessoa que tomava conta da tarde da bênção era uma pessoa extremamente usada por Deus, mas um belo do dia a gente estava em jejum e oração, a mulher caiu endemoniada, e todo mundo ficou assustado. Por que essa mulher fica endemoniada? E aquela coisa, não sei o que lá, e tal. E aí tinha um evangelista que tocava violão, o Roberval, e o Roberval, ele gostava desse negócio de entrevistar demônios, ok? E aí ele, na hora que ela caiu, ele colocou: onde que está a brecha? Eu quero saber onde está a brecha. Fala lá na casa dela, ela dá pão e água para mim, dá bebida para mim todos os dias, porque ela tem medo que eu arrebento com a vida dela. E aí expulsamos o demônio. Aí ela foi lá e falou: realmente a verdade. Aí a igreja foi lá, arrancou aquilo e houve uma libertação completa na vida daquela mulher. E eu declaro sobre a tua vida, aleluia, seja onde tiver o quartinho da bagunça, na tua mente o Espírito de Deus está falando: combata os pensamentos com as grandes porções da palavra de Deus, aleluia. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecares contra ti, aleluia. Guarda, encha a tua mente da palavra de Deus, aleluia. A segunda coisa que Deus nos ensina para renovarmos a nossa mente é quando nós aprendemos a identificar aonde estão os pensamentos negativos. Todos nós sofremos experiências malignas, muitas das vezes ataques do diabo que quer trazer um afrouxamento moral, uma indulgência sexual, uma intolerância, a imoralidade. Em tudo isso o Espírito de Deus está dizendo: guarda a tua mente, aleluias, pensamentos negativos como: nunca vou conseguir, isso é difícil demais para mim, eu nunca mais serei reconhecido nessa área. E muitas das vezes fixamos a mente em nós mesmos, repetindo aquilo que os outros muitas vezes afirmam contra nós, querendo dizer, em outras palavras, que você é isso, que você é aquilo, que você é um fracasso, que você é fruto do acaso. Pensamentos que vão te imobilizando, roubando a tua paz, aleluia, deletando a tua alegria no Espírito Santo. E hoje Deus está dizendo: eu vou encher a tua mente da minha palavra, aleluia, aleluia. Põe lá Provérbios 23:18. Todas as vezes que a tua mente for atacada, todas as vezes que a tua mente for alva de alguma palavra maligna, olha só, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Levante a sua mão, diga assim: a minha esperança, fala com fé, a minha esperança não será frustrada, aleluia, aleluia. Quem deseja, aleluia, a transformação da mente, sempre buscará, encherá, aleluia, abundará sua mente da palavra de Deus. E para ter a palavra de Deus tem que ter disciplina, aleluia, tomar decisões, providências, para que a tua mente não seja alvo de palavras, de pensamentos negativos. A Bíblia fala: eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança. Deus fará todas as coisas cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu amo a Deus, eu vou ler o que Ele está falando comigo. Se eu amo a Deus, aleluia, eu vou buscar aquilo que Ele tem para a minha vida. Oh, aleluia, a palavra de Deus não é tititi, a palavra de Deus não, a palavra de Deus não é aquilo que você vê na internet. Ai, tem aquelas coisas, né? Aquelas pessoas, eu vi uns negócios meio esquisitos esses dias na internet. Aí tem lá alguém que tá com zoom na cara, que tá com o olho assim de lado, olhando meio assim para você assim, dizendo: essa semana se prepare, vai chegar boas notícias para você. Eu vejo você mudando disso, eu vejo você mudando daquilo, e não sei o que. Aí você vai dando like, você não sabe que igreja é, que pastor que é da pessoa, você não sabe, talvez é uma macumbeira. Na África a gente viu muito pastor que se
dizia, pastor, que eram feiticeiros, e a coisa acontecia lá. Mas quando chega a unção do Espírito Santo de Deus, o diabo cai por terra em nome de Jesus Cristo. E eu declaro sobre a tua vida, você vai mudar sim. Deus vai, se prepara as tuas malas sim, porque Deus vai te tirar do ambiente da negatividade. Se prepara sim, porque você vai mudar do endereço. A tua casa não vai ser mais a casa da desgraça, não vai ser mais a casa da falação maligna, mas a tua casa vai ser a casa da bênção do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. A terceira coisa, imaginação carnal e maligna. Tudo isso ocupa a mente das pessoas. Recapitulando: pensamento impuro, pensamento negativo, indignação carnal e maligna. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria... Olha o que diz lá, capítulo 1 de Tiago, versículos 14 e 15. Eu vi um vídeo, foi ontem, quinta-feira, de um digital influencer que comprou uma SUV, uma SUV da Ferrari. E ele está dentro da comunidade. Até aí tudo bem. Se ele pode pagar o IPVA, manter o carro, cada um com as suas contas. Mas a Ferrari ligou para ele e falou assim: devolva o carro, devolva o dinheiro, porque esse carro não é, e o tipo desse carro não é para esse tipo de ambiente. E o nosso produto descaracteriza, o nosso produto desvaloriza. Olha só, aí eu fiquei pensando, engraçado, né? Você é servo de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você tem um novo nome, uma nova vida. E você a Ferrari falou: devolva o carro, porque esse carro não é para esse ambiente. E muitas das vezes você perde consciência de quem você é. Você aceita os pensamentos que o diabo tem para você. E você é um príncipe, uma princesa de Deus, e quer ficar no submundo do lixo espiritual. Hoje Deus vai te tirar disso. A tua mente vai ser transformada. Quem crê, aleluia. A sua mente não vai ser mudada, porque quem muda tem a referência do último endereço. A tua mente será transformada. A tua lembrança vai ser como... Já viu rastro de navio? Você já andou de lancha, de barco, já viu o rastro de navio? Ele passa e fica aquela espuma, daqui 5 minutos some. É assim que Deus vai fazer na tua vida, aleluia. Deus vai arrancar da tua vida toda a referência maligna, carnal da tua mente, em nome de Jesus, amém? Olha o que diz Tiago 1,14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai, o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, o que gera? Vida. É isso que fala? Não, gera morte. A imaginação, irmãos, é uma das belas faculdades da nossa mente concebida pelo Criador. E é por meio da imaginação que podemos visualizar as profundas narrativas dos evangelhos. Então aquela coisa, o diabo sabe que a única coisa você vê aí a guerra que há hoje das informações, as famosas fake news, né? Então vai lá, eu já disse até sobre isso, sobre informações. Então fala tanto que você acaba acreditando. No muito diz lá, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, não é assim que fala? Então fica na sua mente, toda hora, fica lá. Você não pode, porque você está no ambiente dizendo que você não pode. Você está se relacionando com pessoas que você não pode. Está dizendo, não, você não pode.
pode. E só quem fica lá, e aí de ver se juntar com gente da luz, com gente da palavra, não, fica juntado com gente que a sua imaginação é aquela coisa limitada, é aquela coisa ruim, é aquela coisa podre, e aí fica aquela coisa. Eu já disse para vocês, tem uma família em São José dos Campos, o cara ganha um salário mínimo, a esposa também um pouco mais que o salário mínimo, tem casa própria, tem Tucson, 2019, 2020, a casa parece que acabaram de reformar, há uma limpeza naquela casa, o marido foi contratado pelos médicos, ele cuida da parte da higienização, esterilização das UPAs da região da onde ele foi designado. Os médicos viram que ele é tão limpo, ele é tão limpo que um dia de limpeza, os médicos pagam R$1.500 por casa limpa. Ele entra 8 da manhã e sai 9 da noite, a casa fica um brinco, e ele todo final de semana não tem tempo, porque ele limpa. Então ele pode ser um assalariado, mas alguém acima viu ele um potencial e reconheceu, e eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, nós somos carnais, somos limitados, mas alguém pagou um preço caro por nós, está dizendo, você pode, você vai alcançar, porque eu tenho um poder de aleluia sobre a tua vida, que vai te aperfeiçoar, vai vencer a tua mente, vai vencer os pensamentos impuros, as imaginações de uma pessoa recaída, de uma pessoa problemática, de uma pessoa infeliz. Isso vai sair da tua mente hoje, porque aleluia, o poder de Deus vai transformar a tua mente, e você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então o diabo sabe que o maior campo fértil da vida do ser humano são dois: a mente e o coração. Se ele conseguiu ter a senha na mente, ele vai produzir um pensamento de um sentimento no coração. Quantas pessoas eu conheço que poderiam estar muito grande, muito bem, mas deixou algo entrar na mente, que gera no coração um sentimento que travam essas pessoas. E eu quero dizer que Deus, Ele não é culpado pelas escolhas que nós temos, mas Ele pode ser o provedor de uma grande mudança na nossa vida. Ele, aleluias, nós estamos escolhendo o que nós plantamos, mas se nós decidirmos em Deus, com a mente que Ele quer nos dar, que a mesa pode ser virada, o jogo pode ser virado, eu posso dizer uma coisa para você: quem está com Deus tem placar garantido, a vitória está garantida para você, aleluia. Vai ter choro? Sim. Vai ter dor? Sim. Vai ter renúncia? Sim. Vai ter gente falando, gente se reclamando, gente apontando? Sim. Mas em todas essas coisas, você será mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Contudo, há socorro para todos aqueles que praticam a palavra dele. Aleluia, porque quem pratica a palavra, a ação do Espírito Santo sempre terá, aleluia, o primeiro lugar na sua vida. E eu quero dizer para você, quando a sua mente ela é ocupada com a palavra de Deus, nunca faltará arrependimento, nunca faltará confissão dos pecados, com a ajuda da igreja, com a ajuda das autoridades, com a ajuda da oração de um povo, você vai longe. Quem crê nisso em nome de Jesus, você vai longe, e eu declaro essa palavra sobre a sua vida. Não importa se você nasceu no Morumbi, ou se você nasceu lá no fundo da Brasilândia, o que importa é você saber quem eu sou diante do Senhor, e o melhor de Deus está por vir na tua vida. Aleluia. O tio de Esther, ele poderia ser o Big Ben, ele poderia ser o cara, ele poderia ser até o rei, mas se Esther não abrisse a mente e coração para receber uma direção de Deus, ela jamais poderia ser Esther. Eu quero dizer para você que não é o lugar, é você. Não, eu quero dizer para você que não é da onde você saiu, porque ela era órfã de pai e de mãe e o tio adotou. Ela tinha todos os motivos de ser a desprezada, a síndrome do patinho feio, tanto ela quanto Davi. Olha Davi quem era: perseguido pelos irmãos, achincalhado, e no auge da sua maior guerra, diante de um homem de mais de 2 metros de altura, ele fala assim: você pode vir com espada, com o que
você quiser, mas eu vou diante de você em nome do Senhor dos Deus dos exércitos. Eu quero dizer para você, se você acreditar naquilo que está aqui dentro de você, se você acreditar naquilo que a palavra de Deus pode fazer na tua vida, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida em nome de Jesus. Você crê nisso? Por isso que a Bíblia fala em Salmo 119, eu encerro essa palavra dizendo, Salmo 119, versículo 11, olha o que diz lá, faça isso, olha lá, guarda, em outras palavras está assim, ó, eu vou ler essa daqui, ó, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Em outras palavras fala assim, escondi a tua palavra no meu, não esconda mais o pecado, esconda a palavra, escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar mais contra ti. Então tira os pecados, nós somos seres humanos, pecamos todos os dias, no pensamento e tanta coisa, né? E o Senhor está dizendo, eu tenho uma nova história para você, eu tenho uma nova caminhada, novos dias. Então o Espírito de Deus está falando, aleluia, que hoje a imaginação carnal e maligna está sendo quebrada na tua vida, aleluia, você vai ter até uma imaginação carnal, na carne você vai conquistar, você vai lutar, você vai batalhar, vai viver, aleluia, coisas poderosas sobre a tua vida, que Deus preparou para você esse ano em nome de Jesus. No lugar de um pensamento negativo, você vai ter um pensamento positivo, aleluia, ou que tudo aquilo que nós lemos lá, tudo aquilo que é memorável, tudo aquilo que é de boa fama, ocupe o vosso pensamento. Então hoje o pensamento negativo vai sair, e você vai dizer, eu posso em Cristo todas as coisas, porque Ele me fortalece em nome de Jesus, amém? E todos os pensamentos impuros sairão da tua vida, aleluia, e o Senhor está nos dizendo, hoje em nome, põe lá Romanos 12, 2, eu quero declarar sobre a tua vida, aleluia, quando você tem uma mente que não é mais cativa ao demônio, quando você tem uma mente que não é mais cativa aos pecados, e muitas vezes o pecado não está só aquilo que a gente fala, de uma situação, de um caso amoroso, de uma aventura que você teve alguns anos atrás, não é só isso que Deus está falando não, porque o maior pecado é o ódio que você não larga, é a mágoa que você não solta, é aquela coisa de você, não, você se decepcionou consigo mesmo, aí você não se perdoa, nada disso, e o Senhor está falando, eis que faço nova todas as coisas, aleluia. Se você não tem a capacidade de perdoar quem te feriu um dia, quem te magoou, quem te traiu, quem te decepcionou, você está dizendo, Deus, o Senhor também não vai me perdoar. Então, aleluia, a questão de perdão, a questão de inteligência, você precisa voar. Você crê nisso em nome de Jesus? Para encerrar, fica de pé, olha o que o texto fala, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, que a tua mente seja ocupada com isso, com a boa vontade de Deus. Você pode estar morando na melhor cobertura do mundo, você pode estar no melhor lugar do mundo. Eu conheço pessoas que moram em lugares tão simples, tão humildes, mas são tão felizes. Esses dias eu peguei um homem, um senhor de 55 anos de idade, e falou assim, esse é meu último ano de trabalho, eu moro no meu barraquinho, mas o meu barraquinho, a panela é areada, não falta comer, eu sou tão feliz, porque Deus me deu um barraquinho para morar, eu sou tão feliz porque eu tenho um emprego, eu vou me aposentar, eu vou poder fazer minha viagem, eu vou poder dar um presente aos meus netos, à minha esposa, à minha velhinha. Ele falava assim, eu estou tão feliz, eu sou tão grato a Deus, eu sou
tão grato a Deus, olha só, mas eu já peguei gente, lá na saída do Shopping Cidade Jardim, cheirando um perfume de milhões, com Rolex no braço, né, com aquela roupa caríssima, dizendo que eu odeio a vida, que a vida é uma porcaria, que a vida é uma desgraça, que a vida é isso. Olha o contraste de gente que tem condição de morar num palácio e está infeliz. Tem gente que tem casa, não tem lar. Tem gente que tem casamento, mas não tem matrimônio. Eu quero dizer para a tua vida que a nossa felicidade não está naquilo que nós temos, mas está naquilo que nós somos diante do Senhor. Então eu declaro sobre a tua vida hoje, você vai ser livre. Deus vai soltar os teus pés, Deus vai soltar as tuas mãos, Deus vai soltar a tua mente, aleluia. Oh, glória a Deus, em nome, levante a sua mão, Pai, eu oro nesse momento agora, eu declaro a tua graça, eu declaro a tua bênção, o teu poder sobre a vida do teu povo. Nós oramos hoje, falamos hoje, Senhor, sobre a mente renovadora. Deus, arranca os pensamentos impuros, as imaginações carnais e promíscuas, arranca, Senhor, aquilo que o teu Espírito Santo não pode compartilhar, não pode estar junto, os ambientes, seja onde estiver, Deus, o que a mente produz, pensamentos difíceis, pensamentos, Deus, magoados, pensamentos entristecidos, Deus, o Senhor tem tanto para a tua igreja, o Senhor tem tanto para essas pessoas que estão conosco, o Senhor tem tanto para elas, ó Pai, então entra na mente delas, arranca tudo aquilo que trava a tua promessa acontecer, de dias melhores virem. Abra os olhos dele, destrava a mente, destrava o entendimento e faça eles livrar-se daquilo que é mortal, daquilo que atrasa, daquilo que impede, daquilo que dá como empecilhos em todas as áreas de suas vidas, como sacerdote da tua igreja, como pastor desta casa, conferido pela tua, ó Deus, unção do Espírito Santo, aleluia, a tua vontade. Eu declaro perdão de pecados nas mentes, eu declaro perdão de pecados, ó Pai, eu declaro que cada mente cativa seja liberta agora, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eu declaro que todo coração amargurado, toda relação amargurada, todo relacionamento amargurado, toda ferida que não quer se fechar, eu declaro o bálsamo de Gileade, a unção do Espírito Santo, aonde cheira mal, eu declaro o perfume da rosa de Sarão. Eu declaro livres, eu declaro libertos, eu declaro liberto do abuso sexual, eu declaro liberto do abuso emocional, eu declaro libertos do abuso, aleluia, mental. Declaro uma igreja livre, aleluia, livre. Nós somos cativos da tua palavra, da tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Assim eu te peço, para a honra e glória do teu nome. Quem crê, diga amém. Se livre em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quer falar? Aqui. Na hora do louvor, o Espírito Santo me falava que o Senhor estava passando e haviam pessoas com chagas no corpo. E o Senhor estava passando, vendo essas chagas e tocando em chagas abertas. E haveria cura de chagas. E essas chagas certamente se tratam de chagas espirituais. E o Senhor passou hoje avaliando, ele passava, e essas chagas ele passou primeiro avaliando. O Espírito Santo falava assim: passa olhando essas chagas e passa curando essas chagas. Ele tocava nessas chagas, e eu quero declarar que você receba em nome de Jesus, porque o Espírito Santo vai cicatrizar chagas.
Haverá coisas que te doíam até hoje, antes desse culto. E você vai lembrar delas amanhã e já não vai doer mais. Porque o Senhor está cicatrizando chagas purulentas que estavam abertas na vida de pessoas, na alma de pessoas. E o Espírito Santo passou hoje aqui e trouxe essa cura em nome do Senhor Jesus. Ele passava de banco em banco, ele passava nas pessoas, ao redor das pessoas, no momento do louvor. E ele primeiro passou olhando e depois passou tocando. Era um toque, era com o dedo o toque. E assim é, e assim será, em nome de Jesus, que venha a cura, que venha a cicatrização de muitas dores e o fim de muitas dores, em nome de Jesus. Amém. Nós recebemos para a glória de Deus. Amém. Amém. Olha aí, a palavra só veio pontuar o que Deus já tinha mostrado. Então, que você saia daqui, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, deixando-me as coisas que para trás ficam, sigo para o alvo da minha soberana vocação. Amém? Então, aleluia, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, seja livre hoje. Livre, livre. E aquilo que te faz cativo, guarda isso que eu estou te dizendo. Aquilo que está prendendo o teu pé, a tua mão, os pés, as mãos, a mente, a sua vida. Esse vai ser o ano de Deus limpar da sua vida. Se prepare. Se não ora para Deus te libertar, então esse vai ser o ano da grande liberação e libertação na tua vida. E não se assuste, não fique assustado e não pergunta por quê. Porque Deus está falando, eu estou vendo lá na frente e aquilo que pode até comprometer a tua salvação, diz o Senhor. Pegue esse envelope nas suas mãos, aleluia, nós vamos ofertar ao Senhor. Nós daqui 4 dias pagaremos o nosso aluguel, eu creio que será na quinta-feira que vem, amém? Então você faça o seu esforço, né? Dá uma oferta especial, que o Senhor com certeza te abençoará de forma muito, muito especial, diferenciada na sua vida, amém, queridos? Aleluia, em nome de Jesus, aleluia. E aqui a gente não usa situações como muitos lugares usam. Eu oferto porque eu sei que Deus me abençoa. Eu tenho emprego, tenho saúde, deito e durmo, tenho casa, e isso já é o suficiente para eu dar ao Senhor aquilo que lhe é devido. Amém? Levante seu envelope ao alto. Nós consagramos a oferta na tua casa. Declaramos a tua bênção, Senhor. Tudo que nós fazemos na área financeira é pela tua direção. Então, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, os dizimistas, os ofertantes, aqueles que amam a tua casa, que querem ver a tua casa aberta, que querem ver as contas, o aluguel pago. Nós consagramos a ti, declaramos a tua bênção, a tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? O nosso aluguel, a professora que cuida, aumentou 30% esse mês, esse ano, o aluguel. Amém, irmãos? Então já foi para quase R$ 2.000 o IPTU. Aluguel não, o IPTU, irmãos. Reseta que eu falei. Ela me ligou, me chamou no WhatsApp, falou: ó, o IPTU aumentou 30%, já mandou o valor mensal. Então, quase R$ 2.000. Então, nos ajude. Eu sei que nós vamos dar notícia. O aluguel do mês de fevereiro está pago. Amém, irmãos? Amém? Sai desse lugar, entrega a sua oferta ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Algum aviso? Cantina? Olha, na cantina, já estou pedindo lá, separa umas 2 esfirras para mim, porque eu chego, graças a Deus, eu chego lá e acaba tudo, né? Mas vai ter esfirra de carne, frango catupiry, bolinho de queijo e bombom, amém? Bombom. Então vai lá que vai ser bênção. E refrigerante, amém? Levante sua mão para o alto.
E diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Curva sua cabeça. Que a graça e o amor de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te leve em paz, desde agora e para todo sempre. Amém? Vá em paz. Deus te abençoe. Tchau.